Olá, tudo bem? Boa noite para todos. Então, nós vamos falar hoje, né, sobre o mercado de bebidas fermentadas no Brasil, quais são os impactos tanto na nossa saúde quanto nos nossos negócios. Meu nome é Ana Paula, eu sou proprietária da Brise Kombucha. A Brise Kombucha tem em Goiás e eu queria falar um pouquinho sobre a experiência, né? Eu sou mestra em tecnologia farmacêutica, eu trabalho há 20 anos, trabalhei na indústria farmacêutica e também empresas relacionadas. Também sou docente de curso de farmácia e também fundei a Brise Kombucha com meu sócio em 2018. Para falar sobre bebidas fermentadas, né, e sobre qual que é essa influência na saúde, é preciso a gente contar um pouco da história sobre quem somos nós, né, como é formado o nosso organismo. E, na verdade, descobriu há muitos anos é que nós temos mais células de micro-organismos do que nossas próprias células. Então, na verdade, nós somos um pequeno planeta povoado com mais de 35 mil espécies de micro-organismos, né? A última pesquisa apontou que 57% do número de células não são nossas, são de invasores, né? Na verdade, 57% eu arredondei para 60%. Bom, e quem são esses invasores? E onde que eles estão? A gente não consegue vê-los. Eles estão povoando todo o nosso corpo, mas principalmente no nosso intestino. Bom, para a gente começar a entender um pouquinho sobre quais os fatores, né, que provocam ah, o aumento de doenças na população, e se nós temos alguns desses fatores, eu vou fazer um pequeno teste aqui com vocês para verificar quais os fatores de risco que vocês podem ter, por exemplo, né? Então, o primeiro fator de risco. Para cada pergunta, vocês vão responder sim ou não. E cada pergunta sim, vocês vão marcar um ponto. Então, primeiro, sua mãe tomou antibióticos quando estava grávida de você? Segunda, sua mãe tomou corticoides quando estava grávida de você? Você nasceu de cesariana? Você mamou no peito por pelo menos um mês? Você teve otites ou infecções de garganta constantes na infância? Suas amígdalas foram retiradas? Você já teve que utilizar corticoides por mais de uma semana? Você toma antibióticos a cada 2 ou 3 anos? Você toma antiácidos para má digestão ou refluxo? Você tem sensibilidade a glúten? Você sofre de alergias alimentares? Você tem sensibilidade excessiva a substâncias químicas comuns do dia a dia? Você teve alguma doença autoimune diagnosticada? Está terminando. Você sofre de diabetes tipo 2? Você, por acaso, está mais de 10 quilos acima do peso?
Você sofre de síndrome do intestino irritável? Você tem diarreia ou cólicas intestinais todo mês? Você toma algum laxante todo mês? Você sofre de depressão? Bom, o que essas perguntas têm a ver com a nossa saúde, têm a ver com a nossa microbiota? Na verdade, quanto mais respostas sim vocês tiveram para essas perguntas, mais chances de você desenvolver no futuro uma doença do século XXI, uma doença relacionada à microbiota, que são muito comuns hoje em dia, tá? Mas não vamos nos desesperar, tá? Tudo tem uma solução, tem uma maneira da gente reverter. Vamos ver um pouco quais são essas doenças. Bom, uma microbiota errada, ela pode aumentar as chances de doenças como diabetes tipo 2, né? A obesidade, que tem muitas pesquisas científicas mostrando e comprovando essa relação. Doenças mentais como autismo, Alzheimer e depressão. E várias alergias alimentares que hoje são muito comuns, né, como alergias a leite, alergias a pães, né, a glúten, ovo, nozes, uma série de outras. E tudo isso também relacionados às doenças autoimunes. E de onde vem esse micro-organismo? Como é que eles entraram no nosso intestino? Tem algumas portas de entrada. Bom, primeiramente, a gente recebe esses micro-organismos da nossa mãe durante o parto. Se é um parto normal, a gente vai, né, o bebê vai passar pelo canal vaginal e vai receber uma série de bactérias do tipo lactobacilos, que vão ser super importantes para digerir corretamente o leite, né? E também, ao passar pelo ânus, a criança vai receber de presente muitos micro-organismos da microbiota da mãe. Quando a criança nasce de cesárea, ela tem outros tipos de micro-organismos povoando o intestino. Verifica-se muita presença de micro-organismos na pele da mãe. Bom, mas o que acontece? Esse intestino continua a ser povoado e a gente vai ter, por exemplo, durante o aleitamento materno, já foi também cientificamente comprovado que a migração de alguns micro-organismos presentes no intestino da mãe, eles conseguem atravessar a barreira e chegar até o leite da criança. Então, também é um mecanismo de criar e aumentar essa microbiota do bebê, né? Ao longo do tempo, à medida que a gente cresce, vai se alimentando, essa microbiota vai ser modulada pelo tipo de alimentação que a gente come. Então, pode ser uma alimentação muito industrializada, e aí, nesse caso, a gente vai favorecer bactérias que transformam açúcares simples, como a sacarose, né, em energia, ou a gente pode ter uma alimentação mais saudável, com menos alimentos ultraprocessados, cheios de conservantes, e aí, nesse caso, a gente vai ter uma microbiota mais favorável. Um outro ponto é o uso de antibióticos durante toda a vida, mas principalmente na primeira infância. Isso vai ser determinante para o tipo de bactérias que a gente vai ter no nosso intestino. Bom, então, resumindo tudo, existem 3 forças que atuam contra uma microbiota saudável. Né? Essas 3 forças são exposição a substâncias que matam ou afetam nossa microbiota, alimentos superprocessados, cheios de conservantes, que são substâncias que matam os micro-organismos, ou uso de antibióticos por longos períodos. Não ter na alimentação alimentos saudáveis, como pré-bióticos, que são açúcares mais complexos, carboidratos mais complexos, como fibras, e que vão favorecer uma microbiota mais saudável, e probióticos também, que são os alimentos fermentados que não foram pasteurizados, né, como o caso da kombucha e outros alimentos que a gente já tem hoje, ainda bem, nas gôndolas dos supermercados. E para fechar, o estresse, que acho que não existe nenhuma pessoa no mundo que não sofra de estresse ultimamente,
Então, ele também é um fator de piora dessa microbiota. Bom, só para ilustrar, eu coloquei aqui um desenho esquemático de um intestino, né, com a sua camada única de células. Desse lado, a gente vê um conjunto de células saudáveis, elas estão ligadas entre si e elas vão ser seletivas ao que vai cair aqui dentro da corrente sanguínea, né? E do outro lado, aqui da direita, a gente vê o que a gente chama de leaky gut, que é um intestino permeável, é um intestino onde, por causa do tipo de bactérias que existe nele, né, ele está bem mais desestruturado e eu consigo ter passagem de substâncias tóxicas, de toxinas e substâncias que não vão fazer bem para o organismo. Quando essas substâncias caem na corrente sanguínea, elas vão gerar uma resposta do nosso sistema imune. E que resposta é essa? Né? Essa resposta, ela vai fazer com que eu ative o mecanismo imunológico que vai causar uma inflamação, né? Bom, se isso acontece esporadicamente, é ótimo, significa que o nosso corpo está se defendendo. Mas imagine um corpo onde isso acontece permanentemente durante anos, o tempo inteiro. O que vai gerar? Isso vai gerar uma inflamação crônica na pessoa e, né, que é a origem de todas essas doenças que a gente já comentou anteriormente. Bom, só para ilustrar, saiu essa pesquisa na Science há algum tempo atrás, onde eles pegaram ratinhos que eram estéreis, eles não tinham uma microbiota, e eles inocularam uma parte dos ratos microbiota de gêmeos, né? Só que esses gêmeos tinham a seguinte característica: um dos gêmeos era obeso e o outro magro. Eles deram a mesma dieta para os ratinhos. E o que aconteceu? Os ratinhos que receberam microbiota do gêmeo obeso ficaram obesos, com a mesma dieta, e os ratinhos que receberam a microbiota de um gêmeo magro ficaram magros. É isso só para mostrar que existe toda esta condição em que os micro-organismos que povoam nosso intestino, às vezes, o mesmo número de calorias vai fazer uma diferença muito grande em como essas calorias são absorvidas. Não contar calorias não significa que você, né, está fazendo uma dieta ou vai emagrecer. Depende muito de quem está habitando lá o seu intestino. Aqui é uma outra pesquisa em que foram comparadas crianças da África, de Burkina Faso, que tinham uma alimentação muito rica em fibras e raízes, com crianças europeias, que tinham uma alimentação industrializada. E o que se percebeu é que o filo chamado Bacteroidetes, nas crianças africanas, era muito maior, ó, mais de 70%, né, desse tipo, e das crianças europeias era muito menor. Então, as crianças africanas não tinham índice de obesidade, né, e era predominante esse tipo de alimentação e esse tipo de bactéria que ela continha, né, na população. Esse aqui é um outro estudo também que foi feito com ratos, mostrando que a gente pode modular a nossa microbiota através de alimentação. Esse estudo com ratos provou que mais de 50% da microbiota pode ser modulada dessa maneira. Isso é uma notícia muito boa, né? Significa que nós temos controle sobre a nossa saúde. Basta a gente saber o que a gente vai realmente comer, né, e de que forma a gente vai tratar esses micro-organismos. Bom, então vamos entrar nos alimentos fermentados, né, que são o tema dessa palestra. Coloquei aqui alguns alimentos sólidos, como chucrute, as conservas de vegetais, o quinte, né, mas a gente vai falar especificamente das bebidas fermentadas, que hoje no mercado a gente já tem também uma gama bem grande, né? Vamos falar aqui a kombucha, o kefir de leite, o kefir de água, os leites fermentados, né? Só fazendo um porém aqui,
A gente tem alguns leites fermentados, né, no mercado. O problema deles é a grande quantidade de açúcar, né? A gente vê que são bebidas muito doces. Então, se por um lado eles entregam, né, um probiótico, uma bactéria ali que vai ajudar no funcionamento do intestino, em outro lado eles estão colocando um monte de sacarose ali na nossa alimentação que vai favorecer as bactérias não tão legais assim. Aqui tem um exemplo da nossa kombucha, da Brise, né? E ela tem uma quantidade muito pequena de açúcares, porque os micro-organismos, né, que são responsáveis pela fermentação dessa bebida, usam o açúcar para poder fabricar os ácidos, fabricar o CO2. Né? Esses ácidos são ácidos que fazem bem para o nosso organismo, que é o ácido acético, o ácido glucônico, o ácido cítrico, além de outras substâncias benéficas. Bom, só para comparar também, já que eu estou falando de bebidas fermentadas, né, eu trouxe aqui algumas bebidas alcoólicas que são fermentadas, mas elas não vão fazer bem, porque elas vão ter sido pasteurizadas ou colocadas conservantes, né? Que é o caso da cerveja, onde já se matou todos os micro-organismos, o vinho, a cidra, que tem quantidades altas de conservantes, e o nosso foco, que são as bebidas não pasteurizadas, não alcoólicas e fermentadas, né? Aqui tem kombucha, iogurte e o kefir. Então, falando especificamente sobre o mercado de kombucha no Brasil, o tamanho do nosso mercado, né? Eu vou falar primeiro do mercado americano, que foi o mercado que abriu, né, a indústria de kombucha. A kombucha é uma bebida que existe há mais de 2.000 anos, mas ela começou lá na China, foi para o Japão e depois países asiáticos, e ela chegou nos Estados Unidos, né, como indústria mesmo há 25 anos atrás, né? E em 2019 ela já movimentava US$ 1 bilhão nesse mercado, né? Aqui tem uma projeção para 5 bilhões de dólares, mais de 5 bilhões de dólares em 2027. E esse outro gráfico aqui é um gráfico da Kombucha Brewers International, uma associação de empresas mundiais de kombucha, e ela tem essa projeção de um aumento de 5 bilhões de dólares já em 2024, então já está chegando esse número. Né? Lembrando que o Brasil é o segundo maior mercado, só perdendo os Estados Unidos, né, pelas últimas pesquisas que foram feitas. O Canadá também é muito forte. Bom, e aqui alguns autores, né, dessas façanhas que estão por trás dessas indústrias, né, tem o Dave, que criou a Dit Dave, que é hoje a empresa maior de kombucha que tem no mundo, né, ele fica lá na Califórnia, e esse dado eu peguei hoje na revista Fortune, né, ele já tem US$ 1 bilhão aí em patrimônio. Aqui em cima a gente tem a Kevita, só para ilustrar, né, que muitas indústrias de refrigerante começaram a comprar fábricas de kombucha, porque o mercado de refrigerantes tem caído todo ano, né, todo ano cai um pouco esse mercado, então o mercado está condenado. E a kombucha ela vem muito para substituir o refrigerante, só que com uma substituição totalmente saudável. Então, na época, em 2016, essa empresa vendeu para a Pepsi por US$ 200 milhões a empresa. Aqui embaixo tem a Health-Ade, também uma empresa muito forte nos Estados Unidos, né? Me identifico com a fundadora, porque ela trabalhou muito tempo na indústria farmacêutica também. E falando sobre o mercado de kombucha no Brasil. Bom, eu peguei aqui, a título de comparação, o número de cervejarias que nós já temos registradas no mapa. Isso saiu no último anuário da cerveja, que foi em 2020. São 1.383 empresas cervejeiras registradas no Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Né, comparando com a kombucha, esse dado aqui foi desse mês, o Ministério da Agricultura
mostrou que tem apenas 80 fábricas de kombucha no Brasil registradas, já devidamente registradas, né, que foram inspecionadas pelos fiscais do MAPA. Então, é muito difícil a gente saber realmente todos os dados no Brasil, porque eu peguei os dados aqui da Associação Brasileira de Kombucha, né, da qual faço parte, e dessas 80 fábricas, apenas 29 fábricas estão cadastradas na Bicom, né, e a gente fez uma pergunta para os associados e apenas 20 associados responderam. Então, um quarto dessas empresas que já existem, que já estão registradas, né? Até agosto do ano passado, que é mais ou menos um ano atrás, a gente tinha produção de 805 mil litros de kombucha no Brasil e mais ou menos 5.500 pontos de venda. Então, é uma empresa que tem tudo para crescer, né? É uma área que tem tudo para crescer e muito ainda. Lembrando que em 2019 já existe uma instrução normativa que trata da kombucha, né? Então, uma norma do Ministério da Agricultura e essa norma entrou em vigor em julho desse mês. Então, as empresas têm que se adequar, né? Até a última consulta que eu fiz, a Brise, né, a minha empresa, era a única empresa que tinha registro no mapa em Goiás, tá? Para kombucha. Bom, nesse tempo, né, de 2 anos de funcionamento, a gente já ganhou 2 prêmios de inovação e a gente tem uma linha que trabalha com vegetais do cerrado, que são inéditos, que são pouco conhecidos. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o negócio mesmo, né, como que a gente chegou aqui. Desde o início, a Brise sempre pensou muito em pesquisa científica, em trabalhar com estudos científicos, comprovando o potencial antioxidante da nossa bebida, né? Nós vamos traçar o perfil genético para ver quais os micro-organismos que existem na bebida e fazendo as análises da instrução normativa, né? Isso tudo para aumentar o shelf life, tempo de prateleira, mas sem retirar os benefícios que são os micro-organismos e também a nossa bebida que não tem nada sintético, né? Ela é só feita com produtos naturais. Bom, sobre os prêmios que nós ganhamos, o Centelha foi de 2019, é um prêmio para ideias inovadoras, não precisa concorrer só a empresas, pode ser se você tiver uma ideia, né? Esse prêmio existe no Brasil inteiro. No caso de Goiás, foram mais de 1.000 ideias concorrendo, se eu não me engano, 1.017, e foram contempladas 28 empresas, a Brice foi uma delas. Esses editais de incentivo são muito interessantes porque a gente consegue incentivos financeiros, né, a fundo perdido. O que isso significa? Que a gente não precisa devolver esses recursos depois, se a gente usar realmente nessas pesquisas em inovação. Bom, o Centelha fez prêmios de até 60 mil reais, e o Tecnova, que foi outro edital que a gente ganhou também, ele deu aportes de até 300 mil reais, né, nessa mesma condição. Bom, então eu coloquei coisas para se pensar, se você é empreendedor, se você quer empreender nessa área, né? É muita pesquisa, muito estudo. Então, algumas perguntas: que tipo de inovação eu coloco nos meus produtos ou na minha empresa, né? Quais são as minhas qualificações como empreendedor, como pesquisador? Isso é muito importante também. Hoje em dia é muito importante os soft skills, né? Aquelas qualidades empreendedoras que estão além de cursos, além de um monte de coisas, né? Como construir um projeto robusto e ao mesmo tempo inovador. E aqui eu pus algumas coisas que a Brise usou, que é muita pesquisa de mercado, né? Muitos projetos no papel, horas e horas escrevendo, pensando, planejando, né, para a gente fazer isso tudo acontecer. Bom, então, só resumindo a nossa história, a gente começou em 2019 com planejamento, 2020 a gente fez o start e início das vendas, e agora a gente está na fase de consolidação e expansão no mercado. Então, resumindo, para finalizar nossa palestra,
né? Os conselhos que eu posso dar para quem está começando: estudar e aprender todos os dias, buscar ser antifrágil, quer dizer, se tornar mais forte com os erros, a partir dos erros, que os erros acontecem, resolver problemas todos os dias e inovar e se reinventar sempre que necessário. E acabou o tempo. Bom, só para fechar, para vocês seguirem a Brise nas redes sociais, né, no Instagram, Brise Kombucha, e o site da Brise está aí também. Aqui eu pus alguns livros, né, que foram minha inspiração, além das mentorias, do curso da incubadora, que, nossa, ajuda demais um empreendedor, né, o Sebrae também. E agradecer, deixar aqui meus contatos. Muito obrigada.